Chega mais, vem aqui pertinho da TV, porque o assunto de hoje interessa a toda a família e olha, tem ramificações ou tem influência em várias funções da nossa vida, o intestino e o cérebro. Hoje um assunto muito legal aqui no Vida e Saúde. Fica com a gente até o finalzinho, porque vai terminar com sobremesa ainda. Hoje eu trouxe aqui uma frase para inspirar de Charles Baudelaire, que disse o seguinte: valorize acima de tudo o amor que você recebe. Ele continuará a existir muito depois do seu ouro e de sua saúde terem acabado. Muitas pessoas demonstram o amor por você com gestos, com favores, com coisas, pequenas coisas do seu dia a dia. Valorize essas pessoas, agradeça, mencione, verbalize a sua gratidão para que elas saibam que realmente estão fazendo diferença na sua vida. É o que fica, é o legado que a gente acaba deixando, é simplesmente, são essa relação, essa conexão que a gente faz com as pessoas. E eu quero saber de você. Você percebe que quando o seu intestino não está funcionando muito bem, a sua cabeça parece que também não pensa direito, você fica mais irritado, mais bravo? Percebe essa relação? Ou não? Nunca parou para pensar? Bom, tem tudo a ver. Doutora Daniela Cano está aqui com a gente, ela é médica do estilo de vida, também nutróloga, também médica da família, colaboradora do Vida e Saúde. Obrigada mais uma vez por participar com a gente, viu, doutora? Feliz de estar aqui com você. Doutora, eu vou chegar aqui mais pertinho porque eu queria mostrar, a gente às vezes não valoriza, não aprecia o trabalho que o intestino faz por nós. Sim. Acho que é interessante a gente compreender por que o intestino é tão importante no nosso corpo. Então, o intestino, a gente vai falar desse intestino aqui, o delgado, que é onde acontece a absorção do alimento. Então, o alimento vem na boca, vai para o esôfago, do esôfago vai para o estômago, do estômago vai para o intestino. E aqui a gente tem 5, 7 metros de intestino delgado e mais 1 metro, 1,5 metro de intestino grosso, o reto e o ânus. Então a absorção de tudo que a gente comeu, dos nutrientes, as vitaminas e os minerais, vem parar aqui no intestino. E aqui dentro, então a comida está tão quebradinha que ela vai ser absorvida e vai para o sangue. E do sangue, então, vai todas as veias aqui, vai para o fígado, do fígado vai para o coração. Quer dizer, faz a distribuição para o corpo. Exatamente. E do coração ele vai bombear, vai para todo o corpo. Então o que você comeu está influenciando no seu olho, está influenciando na sua cabeça, está influenciando nos seus braços, nos seus dedos, na sua unha, no dedão do seu pé, né? E o mais importante é que vai para o cérebro. Né? E aí que a gente fala, o intestino é o segundo cérebro. Esse é um dos motivos também, porque é o cérebro que comanda todo o corpo, inclusive os nossos pensamentos, tudo acontece aqui. E quando ele vai para aquela parte bem na frente aqui do córtex pré-frontal, que a gente fala, que determina a nossa razão, a nossa vontade, a nossa espiritualidade, o nosso discernimento moral. Então, por isso que a gente fala, você é o que você come. Porque se você está comendo muitos estimulantes, muita gordura, e essa parte da frente do cérebro está afetada, você vai ter, inclusive, o seu discernimento moral afetado também. Olha, suas decisões afetadas, seu comportamento afetado. Que interessante. Eu acho que é importante a gente tentar entender ou tentar descobrir o que seria um intestino saudável. A gente tem aqui 2 imagens, porque às vezes a gente fala assim, não, tá tudo bem, eu vou no banheiro uma vez por semana. Ou eu vou no banheiro a cada 2, 3 dias e meu médico falou que isso tá ok, tá dentro da normalidade. O que é um intestino saudável? O que ele faz por nós? Você já acabou de falar que a gente absorve ali o alimento. Exatamente. E o que sobra, aquele resto de fibras, bactérias também, que vai para o cólon, forma o que a gente chama de bolo fecal para ele poder ser excretado. O famoso cocô, gente. O famoso cocô. Então, primeiro de tudo, para a gente ver se o intestino está saudável ou não, é quantas vezes você vai para o banheiro evacuar, fazer o cocô. Se você está comendo 3 vezes por dia, não é normal que você vá no banheiro uma vez a cada 3, 4 dias. E tem muita gente hoje com o intestino preso, que a gente fala constipação intestinal, uma coisa muito comum. Né? Porque no dia a dia a gente fica com vergonha de ir no banheiro e vai segurando, aquelas fezes vão ficando empacotadas lá no reto e seca e fica cada vez mais difícil de sair e isso altera toda a flora intestinal. O intestino que não funciona direito pode gerar, por exemplo, inflamação? Exatamente, esse é o intestino mais assim saudável, né? Esse daqui já está um intestino um pouquinho mais inflamado.
Avermelhado, com uma cor estranha. Né? E ele é machucado mesmo, ele está inflamado, né? Porque às vezes está ficando com bactérias que acabaram alterando essa flora intestinal, né? Bactérias do mal ou alimentos que não estão sendo colocados adequadamente que está inflamando esse intestino. Existem doenças que podem, de repente, estar associadas à disfunção intestinal? Ou seja, não está funcionando direito o intestino, vai gerar doença? Com certeza. Quando lá dentro do intestino existem vilosidades, microvilosidades, que a gente fala como se fosse um tapetinho, que é onde vai ser absorvida as coisas. E cada célula do intestino, ela está como um soldadinho, uma do lado da outra, para evitar que coisas ruins vão para o sangue, na absorção. Então, existe uma camada, né, que a gente chama de biofilme, que protege essa barreira para não poder ir para o sangue aquilo que faz mal. E quando a gente come, por exemplo, alimentos como o glúten, né, hoje o trigo está muito alterado geneticamente, o açúcar, estimulantes, o álcool, o cigarro, esse biofilme, essa capinha de proteção, ela vai alterando, né, a flora intestinal ela muda. E começa então essa barreira das célulazinhas que estavam uma do lado da outra, elas ficam mais longezinha e acaba passando o que a gente chama de citocinas inflamatórias, que são substâncias, na verdade, que vão para o sangue e que pode dar câncer, diabetes tipo 2. Como se fosse uma peneira furada. Exatamente, acaba passando coisa que não era para passar, que vai para o sangue. E aí do sangue vai para o corpo inteiro, né? Entendi. Olha só que interessante, então, manter o intestino saudável. E a gente precisa fazer esses exames com frequência ou a gente tem como manter o intestino saudável através de hábitos de vida, doutora? Então, a colonoscopia a gente faz geralmente em pacientes depois dos 40 anos de idade e entra na rotina. Se o intestino está normal, o médico vai falar, volta daqui 2, 3 anos. Agora, se você tem um padrão de fezes, né? Porque o cocô saudável é aquele marrom e compridinho. Né, que a gente fala que é o cocô, você pode até acessar na sua casa na internet a escala de Bristol. A escala de Bristol mostra vários tipos de fezes, tem a fotinho lá e você vê o que se identifica com você. As fezes normais são aquelas que estão na escala 4. Entendi. Então, se está muito bolinha, seco, ou está muito amarelo, ou quebradiça, em pedaços, quer dizer que seu intestino não está saudável. Uhum. Né? Então, é importante entender. Agora, eu queria entender essa relação cérebro e intestino. Eu falei aqui no começo do programa, né? Algumas doenças da mente mesmo, psíquicas, que podem estar relacionadas pela disfunção do intestino. Existe também essa correlação, não é não? Então, hoje em dia, até a gente vê muito, depois do projeto Genoma, que surgiu em 2003, aí veio o projeto Microbioma, que começou a estudar todas as nossas bactérias, né? E de 2013 para cá estão se estudando muito a microbiota intestinal, que estuda como é formado aquele intestino com relação a bactérias, vírus e fungos. Então, o intestino saudável, ele está em simbiose, a gente fala, né? As bactérias do bem, né, apatogênicas ou comensais que a gente fala, elas estão equilibradas com as bactérias do mal, que são as patogênicas que causam doenças. Então, quando a gente está comendo coisas muito erradas, ou está estressado, ou está com uma depressão, acaba acontecendo o que a gente chama de disbiose. Esse equilíbrio das bactérias do bem com as do mal, fica afetada e as patogênicas, então, acabam se sobressaindo e dando doenças, inclusive, como estresse, ansiedade. Depressão. Isso, existe essa relação, não dá para falar que isso é a causa. Mas assim como a depressão em pacientes deprimidos, também a gente vê que a flora intestinal está alterada. Olha, que interessante. Vamos tentar entender, então, essa história da peneira furada no intestino? Sim. Porque você disse que as células do intestino precisam ficar juntas, porque elas vão formar como que uma barreira contra os alimentos, ou os nutrientes, né? Ou aquilo que a gente não quer na nossa corrente sanguínea. Exatamente. Como é que a gente pode destruir essa barreira protetora que a gente tem no intestino, doutora? Então, hoje tem muitos fatores externos, né, que estão... O nosso estilo de vida, na verdade, está afetando a barreira intestinal, né? Então, uma das coisas aqui, é o uso excessivo de plásticos, né, que vão liberar BPA, que a gente fala, que altera essa flora intestinal, né, as bactérias lá de dentro.
Então, isso aumenta a permeabilidade que a gente fala, acaba abrindo a portinha para entrar coisas do mal lá no nosso sangue. Presta atenção você aí agora, porque a doutora vai falar de hábitos que a gente às vezes consome ou que a gente pratica ingenuamente, achando que tipo, tá tudo bem, não tá interferindo. E a gente tem visto muitas pessoas, doutora, precisando deixar alguns tipos de alimento, inclusive saudáveis, porque estão com divertículos, porque estão desenvolveram colite, a intolerância ao glúten tá lá em cima. Exatamente. E talvez por hábitos que a gente consiga evitar no dia a dia. Então, você falou do glúten, é isso que eu estou colocando aqui. Coitado do glúten, na verdade, né? Mas acontece que o trigo hoje foi tão modificado geneticamente que a proporção de glúten dentro do trigo está muito alta. E esse excesso de trigo, porque principalmente a dieta ocidental, né? Eu sou japonesa, a minha dieta não tem tanto glúten, porque é tudo baseado em arroz. Mas em dieta ocidental é pão, né? É pizza, é macarrão, tudo vai glúten. Tudo vai glúten. Tudo vai farinha de trigo. E esse trigo alterado, né, essa quantidade exagerada, acaba inflamando também o intestino. Então, a gente tem que cuidar também com o tipo de... ficar variando um pouquinho mais, né, a nossa dieta. Entendi. Outra coisa também são os laticínios. Vamos mudar de lugar, vou colocar aqui, os laticínios. Leite derivados, principalmente, né? Laticínios e queijo, a gente fala, tem que tomar muito cuidado com queijo, né? Que é uma molécula muito concentrada de gordura e a lactose, na verdade, né? Ela tem o tamanho de uma molécula que acaba inflamando o intestino também. Porque eu te falei, né, que os enterócitos, as células do intestino estão uma do ladinho da outra e quando a gente coloca, por exemplo, açúcar refinado, né, carboidrato refinado ou leite derivados, né, de vaca, de animais, essas moléculas são muito grandes e elas acabam afetando também a flora intestinal e a permeabilidade do intestino. Danificando. Agora, perceba o seguinte, não é de repente um consumo de uma vez ou de uma semana que vai causar mal. São hábitos de uma vida, né? Exatamente. Você está falando de uma dieta ocidental, desde quando a gente nasce, aí a mãe troca o leite da mãe, já insere o leite de vaca, já começa a comer o pão, o biscoito, a lasanha, tudo diariamente, exatamente, repetidas vezes. É isso que você falou, é muito sério, né? Por isso que a gente foca muito no aleitamento materno, porque a gente já consegue, quando você nasce de parto normal, essa flora intestinal já tem a ver com a flora que você adquire da sua mãe desde o ventre. Olha só. Se você nasce de parto vaginal, você vai ter uma flora intestinal mais saudável, um microbioma mais saudável também. Quer dizer, a mãe já está ajudando a formar um exército equilibrado aqui dentro. Exatamente. Até os 5 anos de idade, a gente tem que cuidar muito em casa. Quem tem filhos, cuidem. Até os 5 anos de idade, isso daqui vai levar para o resto da vida. Então, vai predispor ou não a mais doenças ou não, de acordo com o hábito da criança e da mãe também, desde o ventre dela. Muito interessante. Doutora, tem aqui também a questão dos agrotóxicos, dos pesticidas. Isso, os poluentes em geral, né? Que hoje está muito no alimento, esse excesso de agrotóxicos e venenos que a gente tem usado nas plantas, nas frutas, também podem afetar. Afeta a flora? A flora intestinal também. E afetando a flora, está afetando também, olha, o nosso cérebro. Exatamente. Uma outra coisa que às vezes é muito necessária, mas que pode trazer prejuízo? Então, antibióticos afetam a flora intestinal, porque o antibiótico vai matar a bactéria do mal, mas acaba afetando também, né, a flora intestinal, porque mata algumas bactérias e altera toda a flora intestinal e a nossa imunidade. E outro tipo de medicamento também são aqueles inibidores da bomba de prótons, que a gente fala que são os remédios para dor de estômago. Pantoprazol, omeprazol, lansoprazol, eles também afetam bastante a nossa flora intestinal. Então, a gente tem que cuidar com o uso crônico dos medicamentos e não usar desnecessariamente, né? E olha, gente, tem médico que prescreve por uma necessidade temporária, é um tratamento, não é um remédio de uso contínuo. E a gente toma, se sente bem, porque às vezes tá com a digestão alterada. Nós fizemos um programa aqui com a doutora Daniela só sobre digestão, você pode acessar no YouTube, mas aí usa o caminho, o atalho. Esses remédios que melhoram a digestão, melhora aquela sensação de mal-estar, digamos assim. E daí começa a tomar por conta, sem saber que está trazendo essa desbiose aqui. Exatamente. E que vai predispor a outras doenças, né? Aquilo que eu falei, pode ser diabetes tipo 2, até tipo 1. Pode estar dando doença autoimune, né? Lúpus, artrite reumatoide. Olha só, gente. Vários tipos de doença, colite, síndrome do intestino irritável. Então, pode afetar o intestino, mas afeta também
como doenças sistêmicas e metabólicas. Inclusive, a obesidade pode estar relacionado com a desbiose. Gente do céu, olha só. Doutora, temos aqui por último, e não são apenas esses itens que afetam, que tornam o intestino permeável, mas a gente pegou os principais, as infecções. Qual é o problema de infecções? É porque quando você tem uma descarga de bactérias ou vírus, você tem uma exposição maior e seu sistema imunológico às vezes já não está muito bem, então acaba acontecendo a desbiose, né? Você acaba tendo mais bactéria do mal e menos a do bem. E é interessante que se a gente parar para analisar os nossos hábitos, você não está só prejudicando por um ou outro item, às vezes você está usando todos esses itens aqui para detonar o intestino. Agora, como é que a gente faz então para manter o intestino bacana, para manter esse equilíbrio aqui entre as bactérias do intestino e, ao mesmo tempo, deixando o nosso cérebro trabalhar no seu potencial, sem a gente sabotar o potencial do cérebro, doutora? Opa, olha, já estou aqui enroscando aqui nesse outro display. Vamos lá ver, então. Primeiro de tudo, a gente tem que cuidar da dieta, né? A gente tem que evitar alimentos processados e ultraprocessados. Os alimentos processados, por exemplo, o in natura é o que mais faz bem pra gente, que é como Deus colocou na natureza. Então, a gente tem o abacaxi, é um alimento in natura. Você pode ter o abacaxi em caldas, que vende na lata, já está processado com açúcar. E o ultraprocessado seria aquele leite, o suco de abacaxi que vem na caixinha. Que não tem nada do abacaxi mais, tem o sabor do abacaxi, mas não tem a fruta. Tá. E esse é o ultraprocessado. Entendi. Então a gente tem que evitar esse tipo de alimentos salgadinhos, né, que hoje tem em qualquer casa, bolacha, que foi muito mexido, né, com muito açúcar e gordura. Isso vai afetar muito e causar desbiose. Quanto mais natural, melhor. Quanto mais natural, melhor. Bom, consumo de fibras. Por quê, doutora? Então, as fibras que tem basicamente em frutas, vegetais, verduras, eles ajudam na flora intestinal, no equilíbrio, a manter os soldadinhos do bem, né, as bactérias do bem, em maior proporção do que menor. Entendi. Então, é sempre bom porque existem fibras insolúveis que vão ficar lá no intestino, que vão ajudar as comensais, que a gente fala, as bactérias do bem, a se multiplicarem. Ok. Você já falou sobre isso aqui no outro programa. Isso. A gente tem que comer bem, mastigar bem os alimentos, porque se eles não são mastigados bem, eles caem meio que inteiros, né, no estômago, mal digeridos no intestino, e aquelas bactérias vão ficar lá tentando fazer aquela digestão, começa a dar aquela fermentação, gases. Então a gente tem que cuidar também com a mastigação. O consumo de alimentos fermentados, isso aqui é uma recomendação. Que tipos de alimentos fermentados você recomenda, doutora? Então, eu sou japonesa, então eu uso muito miso. O miso é a soja fermentada, né? E eu adoro miso. A gente usa muito o miso até para fazer como condimento, tudo, não só na sopinha, né? Tá na moda kombucha, tá na moda também o kefir. É legal? Também. Os pães também, né? Com fermentação natural? Fermentação natural, que você pode fazer em casa, esses fermentos. Até podia pedir para o Ricardo fazer uma aula de fermentos naturais para fazer o seu pão, né? Tá. Então, sempre preferi isso daí. Legal. Agora, vamos falar de uma atitude, o controle do estresse. Puxa, esse aqui é um desafio. É, porque o estresse, ele é um fator que causa desbiose também, altera a flora intestinal. Então, aquilo que eu falei, uma coisa está ligada com a outra, né? Isso pode afetar a flora intestinal e você ter outros problemas por causa disso. Ou, se você tem uma flora alterada, também pode predispor mais a você ter estresse, né? E saber lidar menos com os problemas do dia a dia. Nesse caso aqui, a atividade física ajuda bastante, né, doutora? Muito. A hidratação. A gente sempre tem que se manter hidratado, porque se a gente não toma água, o intestino não vai funcionar. Né? Não adianta comer granola, não adianta comer um monte de farelo de trigo, que não funciona. Se você come um monte de fibra e não toma água, fica tudo empacotado lá no intestino. Então, quanto mais fibra você come, mais produto natural, mais água você tem que ir tomando para aquele intestino poder funcionar e as fezes saírem, tá? Bacana, bacana. Dá bastante disso. E o sono, doutora? Qual é o papel do sono no intestino? Parece que não tem nada a ver. Quando você dorme, você tem uma rotina de sono, a gente tem o que a gente chama de ciclo circadiano. Os nossos hormônios são controlados de acordo com o nascer e o pôr do sol. Então, vários hormônios que vão regular, inclusive, a parte intestinal, tem a ver com a boa rotina de sono. Entendi. A gente tem que manter esse ciclo aí funcionando. Nós já terminamos. Falamos sobre os alimentos processados, ultraprocessados. Um intestino saudável, na verdade, quando a gente perde a saúde do intestino para correr atrás do prejuízo, dá muito mais trabalho quando há recuperação. Com certeza.
Por isso que a gente tem que cuidar, inclusive, com medicamentos, não ficar se automedicando ou tomando antibiótico para qualquer febre que dá. Tem que consultar o médico, realmente ver se é necessário tomar aquele medicamento, porque esse problema de automedicação também está causando muito mais problema do que a gente imagina. Com certeza. Doutora, obrigada pela participação no Vida e Saúde mais uma vez. Esse é um assunto novo, é um assunto quente na medicina. Vale a pena você se empenhar, porque novos estudos, novas pesquisas estão sendo lançadas, estão sendo publicadas, na verdade, sobre essa função do intestino e essa correlação também com o cérebro. Então, a gente precisa estar à frente. Você aprendeu coisas novas hoje, começa a modificar aí na sua casa o que você puder. Não precisa comprar aquela coisa milagrosa, aquela coisa super cara para ter saúde. A gente pode modificar os hábitos em casa, né, doutora? Com certeza. Bom, a gente faz uma pausa agora e na volta o Dr. César Vasconcelos faz um alerta sobre o uso da maconha, porque ela pode também prejudicar o cérebro. E ainda hoje o chefe Ricardo Fioravanti ensina pra gente uma sobremesa, um creme de chocolate sem açúcar. Não perde, tá maravilhoso.